Tiago capítulo 4, de 13 a 15, está escrito assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Eu quero orar com você, porque o tema da palavra de hoje é: consulte o Senhor. Amém? Ore comigo sentado mesmo. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de ministrar a Tua palavra. Eu quero lhe agradecer por cada pessoa preciosa e especial que está aqui nesta noite, e por aquilo que o Senhor tem a transmitir para cada um de nós. Eu recebo esta palavra como um alimento do Senhor para as nossas vidas, e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui para mim. Você teria coragem nesta noite de pegar todos os planos que você já tem, pronto para executá-los, e rasgá-los nesta noite diante do Senhor, se você tiver certeza que esses planos não são os planos dele para a sua vida? Você teria coragem de fazer isso? É difícil, né? Principalmente se a pessoa já gastou muito tempo planejando, arquitetando e batendo cabeça. Meu Deus, está tudo pronto. Mas se Deus dissesse: isso não nasceu em mim, não foi eu que planejei isso para você, rasgue, porque eu tenho coisas maiores e melhores para você. Você teria coragem de fazer isso? Queridos, Tiago, ele está nos falando, e preste atenção, Tiago não está escrevendo uma carta para pessoas que não conheciam ao Senhor. Ele estava escrevendo uma carta para pessoas que conheciam e serviam ao Senhor. E ele está dizendo: como é que vocês já estão planejando? Como é que vocês já estão projetando tudo, como se fosse de fato acontecer? Eu me lembro que lá em Monte Alegre eu comecei a pedir uma coisa para o pessoal. Eu digo: pelo amor de Deus, eu quero pedir um negócio para vocês. Por favor, não cheguem comigo com a mala arrumada, com a passagem comprada, com a coisa tudo certo de onde você vai morar, e você ainda tem vontade de chegar comigo dizendo: pastor, eu vou viajar, o que o senhor acha? É arriscado eu apanhar se eu disser que eu acho alguma coisa ao contrário, não é não? Porque já comprou a passagem, já está tudo certo para onde vai, aonde vai morar, como é que vai ser tudo, está tudo planejado. Então é mais ou menos isso que Tiago está falando. A coisa está tudo certo, está tudo planejado, está tudo pronto, e ele diz: ei, para aí, para aí, não é assim, não é para fazer desse jeito. Talvez esta seja a razão de muitas coisas no ano que está se encerrando não terem dado certo, não terem funcionado, porque a gente planejou, arquitetou, preparou tudo, e depois chega lá e disse: Deus, assina embaixo aqui para mim, por favor. Quem está me acompanhando aí, por favor? É muito normal e comum, pelo fato de nós estarmos já no final de um ano, cada um procurar pelos meios que considera ser o meio lícito, saber o que o ano de 2020 tem reservado para nós.
e como nós podemos nos organizar para que tudo possa estar convergendo para o nosso bem, para que as coisas tudo dê certo. É muito comum a gente planejar, faz parte da gente, ser humano, é comum a gente trabalhar em cima disso. Pare para você pensar. Muitos fazem suas orações, seus jejuns, suas rezas, seus votos, suas oferendas, suas consultas às entidades. É normal que tudo isso aconteça, e assim nós passamos a fazer os nossos projetos e os nossos planos para o ano que está chegando. Acaba sendo muito normal de todos nós fazer isso. E aí, já planejou tudo para o ano que vem? Está tudo no papel. Está tudo certo já. Eu quero te levar junto comigo nesta noite, para a gente talvez dar um passo e fazer algo que talvez em anos passados nós nunca fizemos. E biblicamente falando, muitos por nunca terem feito isso, planos tão bonitos, tão maravilhosos, acabaram não dando certo. Acabaram parando, talvez nem começou direito, a coisa já terminou, nem começou, já terminou. Olha o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 4, está escrito assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Para quem não sabe, o rei Acasias era o rei, filho do rei Acabe, que agora havia assumido o reinado de Israel no lugar de seu pai. Acontece isso com ele. Ele cai por entre as grades, se machuca muito, adoece, fica de cama. E aí então ele quer saber o que vai ser dele, o que vai acontecer. Porém, quando você lê a história dele, o rei Acasias assumiu o reinado no lugar de seu pai, e está escrito: e ele fez o que era mal diante do Senhor, andou nos mesmos caminhos de seu pai, andou pelos mesmos caminhos de Jeroboão, rei de Israel, que fez Israel pecar, consultou outros deuses. E aí você vê a coisa já está andando tudo errado, e na hora da doença, na hora da situação difícil, ele continua seguindo na mesma direção. Mas Deus, antes desses enviados do rei chegarem até os sacerdotes de Baal-zebub para o consultar, ele manda o profeta ao encontro deles com a seguinte pergunta: porventura não existe um Deus verdadeiro em Israel para ser consultado? Em outras palavras, por que vocês não vão perguntar para ele? Por que vocês não o consultam para saber que resposta ele tem para dar? Esse é o questionamento dele. Eu quero compartilhar com você a história de um homem chamado Davi. É fato que Davi pecou, Davi adulterou, Davi mandou preparar uma cilada para matar o esposo de Betseba, né? O esposo dela. E ele ainda tenta encobrir o erro. Agora, pare para você refletir comigo isso aqui.
Ao mesmo tempo que eu vejo um Davi que pecou, um Davi que errou, e que está claro na Bíblia, Deus não esconde isso de ninguém. Ao mesmo tempo, eu olho para Davi, que procurou se esforçar ao máximo para acertar e viver de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Eu vejo um Davi que procurou se esforçar ao máximo para viver o melhor de Deus para a vida dele, o melhor que Deus tinha para a vida dele. E você sabe como tem gente que chama Davi? Alguns dizem que Davi era um homem que consultava a Deus. E você já percebeu que para pecar a gente não consulta Deus, né? Davi não consultou Deus para pecar. É normal isso. Senhor, eu posso tomar uma pinga? Senhor, eu posso... A gente não consulta Deus para pecar. Já parou para perceber isso? Davi não consultou também. Agora eu quero caminhar com você na Bíblia. O que significa esse verbo consultar? Preste atenção, consultar significa perguntar, pedir um favor, perguntar-se, pedir licença para ausentar-se, indagar cuidadosamente, ser dado mediante solicitação. Quando Davi, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor, independente da situação, porque se você for olhar o contexto de todas as vezes que eu vou mencionar aqui para você, que você vai ver aqui, das vezes que Davi consultou ao Senhor, você vai perceber que uma das vezes em que ele consultou o Senhor, para saber se ele deveria fazer tal coisa ou não, a família dele havia sido levado cativo, a família dos seus soldados haviam sido levados cativos, eles tinham levado todos os despojos das casas deles, levaram tudo. Todo mundo chorou a ponto de não ter mais lágrimas, não ter mais forças. E em meio a toda aquela angústia, aquela dor, Davi ainda vai para o templo consultar e perguntar: Senhor, eu devo persegui-los? Senhor, nós vamos conseguir pegar tudo de volta? Você sabe o que Davi nessa hora estava dizendo? Davi estava perguntando para Deus: Senhor, eu tenho licença da parte do Senhor para eu me ausentar? O Senhor me permite com que eu faça tal coisa? Quando Davi chega para consultar Deus com esse coração, você sabe o que ele estava disposto a fazer? Mesmo a família dele tendo sido levado cativo, com todos os seus bens, se Deus dissesse não vai, ele estava disposto a ficar em obediência. Por quê, pastor? Porque ele decidiu consultar o Senhor. Caminhe comigo aí na Bíblia. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2. Consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Áquila. 1 Samuel capítulo 23, versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Áquila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. 1 Samuel 23, versículos 10 e a parte A do versículo 11. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura via a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Depois disto, consultou Davi ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos.
Segundo Samuel capítulo 5, versículo 23, Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Segundo Samuel capítulo 21, versículo 1, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Queridos, eu não contei, não sei se você contou o número de vezes que a Bíblia fala a respeito de um único homem que decidiu não fazer as coisas por conta própria, que decidiu não fazer as coisas porque achava que era certo. Essa que é uma das coisas mais difíceis. Tem 2 textos na Bíblia que é muito interessante a respeito de Paulo, no livro de Atos. Um caso lembra aquele capítulo 16 de Atos, a jovem possessa de demônio? A Bíblia diz que por dias, diga assim comigo, dias, por dias, aquela jovem vinha atrás de Paulo e Silas dizendo: estes homens são servos dos Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Dias e dias isso vinha acontecendo. A pergunta é: por que Paulo não expulsou o demônio daquela menina no primeiro dia? Outro caso, mais na frente está escrito que por 2 vezes o Espírito do Senhor disse para Paulo: não vai para tal lugar pregar o Evangelho. Ué, mas não foi Jesus que disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura? Agora o Espírito está dizendo: não vai pregar. Este que é o ponto difícil. Você sabe que é a coisa certa para se fazer, mas o Senhor está dizendo: não faz agora. E aí tem uma coisa errada que você tem que tomar uma postura, e aí você é detido e não faz naquela hora para consertar o erro. E não faz a coisa certa porque o Senhor está dizendo: não faz isso agora. Alguém para chegar a esse ponto tem que ter determinado no coração: eu vou consultar o Senhor, mas o que Ele disser eu vou obedecer. Por quê? Porque eu vou ser o mais beneficiado em tudo isso. Eu vou ser o maior beneficiado. Eu vou estar colhendo os resultados, os frutos da minha obediência ao Senhor. Olha aqui para mim. Depois que o profeta Samuel morreu, os filisteus se levantaram contra o exército de Israel. E a Bíblia diz que o rei Saul ficou desesperado, ficou cheio de temor. A Bíblia diz que ele consultou o Senhor e o Senhor não falou nada. Você sabe o que ele fez? Foi consultar uma necromante. Mas se você for ler a história, tempos antes, no início do reinado dele, a Bíblia diz que ele mandou exterminar todo necromante, todo agoureiro, todo feiticeiro. Ele mandou exterminar de Israel. Uma escapou que se escondeu. Aí ele mandou: olha, procure uma necromante que eu quero consultá-la. Por que ele apelou para lá? Porque a Bíblia diz que Deus já não falava com ele. Por que, pastor? Porque Deus falava por aqui e saía por aqui. Não adiantava consultar e o Senhor dizer o que era para fazer e ele não fazia. E Deus simplesmente se calou. Deus se calou, não falou mais. Olha o que está escrito, Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías 31. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado. Ele está dizendo: ai dos filhos desobedientes, rebeldes, declara o Senhor, que executam planos que não são meus.
Não foram planos que eu compartilhei com eles, não foram planos que nasceram em mim. E com isso eles trabalhando dessa forma, ele está dizendo, foram planos que não tiveram, que não têm a minha aprovação. Eles só estão acumulando pecado sobre pecado. Só estão acumulando pecado sobre pecado. Preste atenção nisso aqui, por favor. Planejar é sempre bom. Diga assim comigo, por favor, 1, 2, 3 já. Planejar é sempre bom. Porém, tentar realizá-los sem uma dependência de Deus é jactância e tolice. O que é jactância, pastor? Orgulho, soberba. Planejar é sempre bom. Encorajamos para que as pessoas se planejem, se organizem. Porém, decidir executar esses planos, esses projetos sem Deus é orgulho, é presunção, é tolice. E tem duas coisas que nós aprendemos, queridos, baseado nesse texto aí que nós lemos de Isaías e nessa declaração aqui. Primeira coisa que nós aprendemos: Deus sempre resiste aos soberbos. Não é o diabo, não é o pastor, é o próprio Deus. Deus resiste aos soberbos, aos jactanciosos, aos orgulhosos. Aos humildes ele concede graça, mas aos orgulhosos o próprio Deus se encarrega de se opor. Não é o homem, é Deus. Não adianta amarrar demônio, não adianta lançar demônio para os quintos dos infernos. Não adianta não. Está amarrado. Faz uma campanha de 7 dias de jejum e oração que tu vai ver e mandar fogo do céu. Deus resiste. Segunda lição que nós aprendemos: Deus não tem nenhuma obrigação ou compromisso em aprovar, em abençoar planos que não nasceram nele. Planos que não nasceram em seu coração. Uma pessoa um dia, ela ousou fazer um plano. Planejou tudo e trabalhou e arquitetou, e a gente só ficava sabendo porque a gente era sempre comunicado. Pessoa comunicando: olha, pastor, estou fazendo tal coisa, pastor, eu vou querer que o senhor vá lá tal dia para abençoar. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Aí um dia, a minha esposa estava um dia pregando, aí a pessoa ouviu isso aqui: Deus não tem nenhuma obrigação ou compromisso em aprovar, em abençoar planos que não nasceram nele, planos que não nasceram em seu coração. Aí a pessoa falou: esses planos não nasceram em Deus. Segundo Crônicas capítulo 18, versículos de 1 a 4. Segundo Crônicas 18, versículos de 1 a 4, está escrito assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Versículo 4: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Antes de você ir, procura saber o que Deus pensa sobre isso. Procura saber a opinião de Deus. Consulta primeiro. Olha, rei, quem era Josafá? Rei de Judá. Quem era Acabe? Rei de Israel. Os dois reis se encontram, e ele faz o desafio: tu subirás comigo a Ramote-Gileade para pelejar contra os meus inimigos. Olha, o meu povo será o teu povo, eu serei um contigo, nós subiremos. Mas eu só quero te pedir uma coisa: consulta primeiro a palavra do Senhor.
Procura saber o que Deus acha disso que você já planejou, que você já arquitetou, que você já determinou que tudo vai acontecer. Procura saber o que Deus pensa disso. Vou fazer um comentário sobre o contexto aqui, mas eu tenho 2 conselhos para compartilhar comigo e com você nesta noite, baseado nisto aqui. Primeiro, preste atenção, vou já compartilhar os 2, mas ouça isso aqui. Antes de tudo, consulte ao Senhor, busque nele em sua palavra aprovação e direção para tudo que você sonha ou planeja fazer. Mas preste atenção nisso, quando você tomar essa decisão, quando você decidir consultar ao Senhor, eu tenho 2 conselhos para lhe dar. Primeiro conselho, anjo, libera para mim aí. Primeiro conselho, ouça, preste atenção. Não vá atrás de profeta ou profetisa que vai dizer o que você quer ouvir. Pastor, por que você está falando isso? Se você for ler o contexto aqui dessa história de Acabe e Josafá, quando ele dá o conselho, consulta primeiro a palavra do Senhor. Aí sabe o que Acabe diz para Josafá? Tem um profeta chamado Micaías, mas ele sempre fala o que é mal a meu respeito. Por que será? Por que ele não tinha medo nem de falar a palavra de Deus para o rei? Mas você sabe o que esse rei tinha? Esse rei tinha 400 profetas. E os 400 estavam dizendo: ó rei, sobe a Ramote Gileade, porque o Senhor vai te dar essa vitória. E um estava dizendo: se você subir, você vai morrer lá na batalha. Então me ouça. Se vocês decidirem consultar ao Senhor, buscar ao Senhor e a sua palavra para ter nele a direção, a aprovação dele, primeiro conselho: não vá atrás de profeta ou profetisa que vai falar aquilo que você quer ouvir. E eu estou lhe falando de experiências vividas no passado. Que lá na casa, a irmã fulana de tal, é fogo, meu irmão. A irmã, rapaz, mulher de Deus, aí enche de gente lá. O irmão, a irmã, enche de gente lá. Aí você sabe o que o profeta ou a profetisa, sabe o que acontece? Se sente na obrigação de dar uma palavra para todos que estão lá de Deus, porque se não der, não era de Deus não, viu? Então eu vou lhe pedir, repetir de novo: não vá atrás de profeta ou profetisa que vai falar aquilo que você quer ouvir. Amém? Segundo conselho, pode me prestar a tua Bíblia aqui. Segundo conselho, libera para mim aí, por favor. Segundo conselho: não consulte a palavra de Deus somente para confirmar o que você já determinou no seu coração. Pastor, me explique isso. Tem crente que consulta a palavra de Deus assim: Senhor, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero saber se é da tua vontade, fala comigo. Senhor, eu creio que agora, em nome de Jesus, o Senhor vai falar comigo, eu creio. Enquanto Deus não confirmar, a pessoa não para de consultar a palavra. Me disseram, chegou para mim como um fato verídico, que estava um irmão lá, consultando a palavra de Deus, para que Deus confirmasse o que ele já tinha determinado no coração. Senhor, fala comigo. Não, Senhor, fala, eu creio que o Senhor vai falar em nome de Jesus. Ele queria fazer uma viagem. Deus está falando aí, irmão? Queria fazer uma viagem. Fala, Senhor, em nome de Jesus. E nada.
Em nome de Jesus, querido, ele procurou tanto, procurou, que finalmente ele chegou naquela parte que está escrito: vai-te, Satanás. Então, preste atenção. Se você e eu, se nós decidirmos no nosso coração que nós vamos consultar ao Senhor, que nós vamos buscar nele, na sua palavra, direção, aprovação para a nossa vida, para os nossos planos, para os nossos projetos, tem 2 conselhos. Primeiro, nós não devemos ir atrás de profeta ou profetisa que vai falar aquilo que nós queremos ouvir, porque é muito fácil isso, queridos. Segunda coisa, nós não devemos consultar a palavra de Deus somente para confirmar aquilo que já está determinado no nosso coração. Nós não podemos chegar com esse coração, com essa atitude. Não podemos cometer esse erro, não podemos. Nós estamos findando um ano e nós estamos no momento certo para consultar ao Senhor. Senhor, o que foi que deu errado? Senhor, por que tudo aquilo que eu planejei no início ou no final de 2018 para começar 2019, por que não deu certo? Por que não funcionou? Aonde foi que eu errei? Nós estamos findando, queridos. Nós estamos findando um ano. Nós podemos consultar ao Senhor. Mas consultar de fato, eu vou repetir. Você pode liberar para mim de novo o que significa consultar, por favor? Consultar. Quando eu digo eu vou consultar o Senhor, eu estou dizendo eu vou perguntar para Ele. Eu estou dizendo eu vou pedir um favor dEle. Eu vou perguntar para Ele, eu vou pedir licença para eu me ausentar. Eu vou indagar cuidadosamente. Eu vou procurar saber se Ele realmente quer que eu faça isso, quer que eu compre isso, quer que eu decida por tal coisa. É muito fácil, vou mexer um pouquinho com os solteiros aqui. É muito fácil alguém apaixonado ouvir somente uma coisa do Senhor: sim, sim, sim. Não é do diabo, está amarrado em nome de Jesus. É só sim. Porque fala mais alto as emoções, os sentimentos, é só sim. Senhor, é da tua vontade? Sim. Senhor, eu devo me casar? Sim. Senhor, eu devo me noivar? Sim. Eu estou falando alguma asneira aqui, gente? Estou falando alguma coisa de outro mundo? Não. É difícil a gente ouvir um não de Deus numa hora dessas. É difícil ouvir um não. Por quê? Porque há uma grande luta entre as nossas emoções, os nossos sentimentos e a razão. Há uma grande luta, e se nós queremos, para a glória do Senhor, ser bem-sucedidos, nós vamos de fato dar crédito para isso. Posso ouvir um amém da sua parte? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou tirar um tempo que eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos a esse respeito. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 até a parte A do versículo 14, está escrito: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.